Todo mundo nasce cientista, né? Todo mundo nasce curioso, querendo fazer sentido do mundo à nossa volta, querendo entender como as coisas funcionam. Só que algumas pessoas têm sorte de ter esse espírito questionador incentivado, né? E nesse sentido eu tive muita sorte, né? E eu acho que uma figura na minha infância que me estimulou muito a continuar perguntando e a querer saber mais foi o meu avô, né? Ele foi um homem assim sensacional, ele era médico, ele não era cientista, mas ele chegou a fazer ciência, ele tinha uma paixão avassaladora pelo conhecimento. Eu sou do Rio, então eu fiz todo o ensino fundamental, ensino médio no Rio, né? Engraçado, na escola alemã. E eu saí do Rio já com vontade de fazer biologia, e na época que eu prestei o vestibular, a Unicamp tinha um vestibular nacional, e por alguma razão a Unicamp sempre foi muito boa em fazer propaganda, pelo menos naquela época. Então eu tinha na minha cabeça que a Unicamp era a melhor universidade do Brasil naquela época, e eu falei, eu vou fazer vestibular para a Unicamp. Eu fiz também para as universidades do Rio, mas eu acabei passando para a Unicamp, eu fui para a Unicamp, fiz a graduação em biologia lá, foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi uma experiência super enriquecedora. E aí eu fiquei lá, fazendo doutorado. E aí depois disso eu fui fazer um pós-doutorado fora, eu fiz 2 pós-doutorados fora. O primeiro eu fiz em Boston, no Beth Israel Deaconess Medical Center, que é um dos hospitais associados a Harvard. E lá foi o primeiro lugar em que eu trabalhei na área de pesquisa que eu faço hoje, que é em câncer. Era um laboratório de leucemia. E o pesquisador que me supervisionava, o Daniel Tannen, que é um pesquisador muito famoso nessa área. E aí, por questões pessoais na época, eu acabei indo fazer um segundo pós-doutorado na Carolina do Norte, no Lineberger Cancer Center, e como eu já tinha experiência em câncer de pulmão e etc., eu comecei a estudar uma outra proteína em câncer de pulmão no laboratório do Albert Baldwin. O que eu tento fazer é uma pergunta bem básica, é entender por que as células tumorais se comportam de maneira maligna. Quais são as alterações moleculares, as vias alteradas que causam esse comportamento? Primeiro que eu trabalho com colaboradores e a gente tem uma abordagem voltada principalmente para a biologia molecular, celular e usando modelos animais. Então a gente manipula células tumorais no laboratório, a gente pode manipular geneticamente, a gente pode manipular farmacologicamente, né? A gente usa abordagens genômicas também para avaliar diferenças moleculares entre as células. E depois que a gente encontra diferenças e manipula geneticamente essas células para investigar se essas diferenças são importantes, a gente faz ensaios celulares que medem essas características celulares, como a capacidade das células de migrarem, a capacidade delas invadirem, a capacidade delas formarem novos tumores e a capacidade delas formarem metástases, por exemplo, em animais. Então a gente usa esse tipo de abordagem e se houver uma droga disponível que interfira com uma via, a gente testa também essa via. E a gente usa isso em células, que são células de tumor. A gente também tem modelos agora no laboratório de tumores que são oriundos de pacientes e não são cultivados em placas de vitro no laboratório, eles são passados diretamente em camundongos, então eles mantêm muito da arquitetura e da identidade molecular do tumor original. Direto do paciente para... Isso, então você tira um pedacinho do tumor do paciente e você pode colocar diretamente, inocular essas células diretamente, esse pedacinho de tumor, na verdade, diretamente dentro de um animal imunossuprimido, óbvio. E esse animal cresce um tumor. E você passa desse camundongo para um próximo camundongo e você mantém esse tumor dessa forma, sem você tirar, então, as células tumorais desse contexto em que elas estão, que envolve não só as células tumorais em si, mas envolve a arquitetura do tumor e envolve outras células, porque o tumor tem células que não são tumorais, que são muito importantes para a biologia tumoral. Hoje a gente, claro, ninguém está sozinho, então existe um corpo de conhecimento nessa área que vem aumentando ao longo do tempo e a gente entende, a gente não sabe tudo, mas a gente entende algumas coisas. A gente sabe que o tumor primário, que é o que primeiro a se formar, ele é heterogêneo e que é só uma fração dessas células que tem essa capacidade metastática. Não são todas as células tumorais. E entender a diferença entre essas células especiais e as outras é muito importante. Entender o que faz elas se comportarem dessa maneira. A gente sabe que esse fenótipo é um fenótipo plástico. Algumas coisas a gente sabe. Então ele é um fenótipo plástico, essas células elas podem adquirir essa capacidade, podem perder essa capacidade. Mas o que rege isso? E se a gente entender esse mecanismo,
talvez um dia mais para frente a gente consiga interferir nesse processo, impedindo elas de adquirirem essa propriedade maligna ou fazendo com que elas percam essa propriedade maligna. As duas coisas seriam ótimas. E quem sabe um dia desenvolver uma droga? Quem sabe um dia ter uma terapia aprovada que vai de fato afetar a vida dos pacientes, né? Então esses são não é, obviamente todo esse passo é muito longo para uma carreira, mas se eu conseguir entender ao nível molecular algo importante sobre por que as células passam a se comportar desse jeito, eu acho que já vai ser uma grande contribuição. Eu posso falar tanto de um acontecimento que não foi de uma pessoa, mas um desenvolvimento científico que para mim foi estupendo e acho que é uma das influências de eu trabalhar na área que eu trabalho. E posso falar de uma pessoa. Então, eu vou começar falando de uma pessoa. Existe um pesquisador que eu admiro muito, e não é pelo que ele fez ou pelo que ele contribuiu na ciência. Ele é brilhante. Ele é um pesquisador do MIT, ele trabalha na minha área, o nome dele é Tyler Jacks. E ele desenvolve modelos pré-clínicos, né? Através de engenharia genética, ele manipula os camundongos, desenvolve camundongos geneticamente modificados para fazer perguntas importantes em câncer, e ele tem contribuições muito relevantes, ele é super premiado. Mas eu admiro ele pela maneira com que ele consegue divulgar o que é fazer pesquisa em câncer para um público leigo. Eu vejo a ciência como uma coisa de quatro etapas importantes que vão impactar a sociedade. A primeira é responder perguntas por simples curiosidade, por querer entender a biologia, no meu caso a biologia, existem obviamente outros exemplos, mas tentar fazer perguntas simplesmente pela sua curiosidade de entender como as coisas funcionam e como que a natureza é. E esse conhecimento pode ser explorado numa pesquisa aplicada, no qual aquele conhecimento ele pode ter alguma serventia. Então, a ciência básica é muito importante, né? E eu acho que eu vejo que o mundo, o Brasil e o mundo em geral, né, tem que investir em ciência básica, porque não é barato, né, do ponto de vista de dinheiro. A gente tem que investir dinheiro nisso. Mas esse investimento, comparado com os benefícios que a gente colhe, ele se paga. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é assim, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vão ter muitas pedras no caminho, vão ter muitas frustrações, né? Não desista, continua. Tá? Porque é assim, não é só para você, é para todo mundo, é assim. A segunda coisa que eu diria é que é importante você pensar, né? Se você está entrando numa área científica, você pensar nas perguntas que são importantes e identificar as perguntas que são importantes e para as quais ainda não existem respostas. E para você fazer isso, você precisa estudar muito. Você precisa estar sempre estudando, sempre se renovando, sempre lendo, né, o que está acontecendo à sua volta na sua área, porque está acontecendo. A ciência é muito dinâmica, então você tem que se manter a par disso tudo para você fazer as perguntas certas.